Alguns homens passam a vida inteira procurando por algo que não sabem nomear. Callum Thorne havia parado de procurar 3 anos antes. Agora ele rastreava cavalos roubados. Nada mais. Seguia pegadas de cascos por território onde a maioria dos homens se recusava a cavalgar sozinho. As pegadas o levaram a um cânion onde as paredes pareciam engolir o som. Onde o ar tinha outro gosto, onde algo parecia deliberadamente errado. Quando a flecha atingiu o chão a poucos centímetros de sua bota, ele não levou a mão ao rifle. Levantou as mãos devagar porque já as tinha visto. Mulheres, dezenas delas, cercando com armas erguidas e olhos que carregavam algo muito mais perigoso que raiva. Carregavam propósito. 3 dias antes, Callum havia notado seus cavalos desaparecidos do pasto sul. Não todos, apenas 4, levados com precisão que sugeria alguém que entendia de animais. As trilhas eram leves, deliberadas, seguindo para noroeste, em direção a terras nas quais ele fora avisado para nunca entrar. Ele preparou mantimentos para 2 dias, não contou a ninguém para onde ia, porque não havia mais ninguém, e seguiu o rastro com a paciência de um homem que não tinha nada esperando por ele em casa, exceto silêncio. O cânion se estreitava à medida que ele avançava, as faces de pedra se fechando como uma armadilha apertando lentamente. Seu cavalo ficou nervoso, as orelhas se mexendo para trás, as narinas inflando diante de um perigo que Callum não conseguia perceber. Ele deveria ter voltado. Cada instinto gritava isso. Mas instintos eram para homens que ainda se importavam em viver. E Callum aprenderá a ignorar aquela voz no dia em que enterrou sua esposa e sua filha na mesma cova. Foi então que ele viu o primeiro sinal de que não estava sozinho. Um pedaço de tecido amarrado a um galho, desbotado, mas deliberado, colocado exatamente onde alguém seguindo seu caminho o veria. Não um aviso, um convite. Ou talvez uma promessa. A flecha veio silenciosa, cravando-se na terra dura com um baque que reverberou estranho no espaço fechado. O cavalo de Callum empinou, mas ele se manteve firme, as mãos subindo antes mesmo que as patas dianteiras do animal tocassem o chão novamente. Ele não falou, não se moveu além de levantar os braços, apenas esperou enquanto elas surgiam de posições que ele deveria ter percebido, mas de alguma forma não viu. Mulheres, pelo menos 20, descendo das rochas e emergindo das sombras com a coordenação de caçadoras que já tinham feito aquilo muitas vezes. Usavam vestimentas tradicionais misturadas com modificações práticas, couro e tecido que permitiam movimento. Algumas carregavam arcos, outras lâminas. Uma segurava um rifle que parecia mais velho que Callum, mas provavelmente ainda funcionava perfeitamente. Os rostos delas não exibiam medo, nem hesitação, em apenas avaliação fria. Mas foi a líder que fez a respiração de Callum falhar. Ela se movia entre as outras como água encontrando o próprio caminho, cada guerreira abrindo espaço sem precisar ser mandada. Alta, com cabelos escuros trançados rente ao crânio e olhos que pareciam enxergar através da pele até o que quer que apodrecia por dentro. Cicatrizes marcavam seus braços e pescoço, histórias escritas em carne cicatrizada que Callum reconheceu porque carregava semelhantes sob a camisa. Ela parou a 3 metros dele, estudando-o com uma expressão que fez Callum se sentir como um animal ferido sendo avaliado entre misericórdia e execução. Quando finalmente falou, sua voz não tinha o sotaque que ele esperava. Clara. Afiada. Fria como água de inverno. Você seguiu esses cavalos por um longo caminho para um homem que cavalga sozinho. Callum sustentou o olhar. Eles são meus. Tudo aqui é nosso. Ela inclinou a cabeça levemente, e 2 mulheres avançaram com cordas. Você vem conosco. Se lutar, morre aqui. Se correr, morre cansado. Se cooperar, morre amanhã, depois que decidirmos como. Amarraram seus pulsos com eficiência treinada, tirando seu rifle e sua faca com mãos que nunca tremiam. Seu cavalo foi levado separadamente, e Callum observou partir com algo próximo ao arrependimento. Aquele animal era sua única companhia havia meses. A caminhada durou horas, serpenteando por passagens que Callum jamais encontraria novamente, mesmo que escapasse. O sol mudava de posição lá no alto,
mas permanecia oculto pelas paredes do cânion, fazendo o tempo parecer elástico e incerto. Ninguém falava. As captoras se comunicavam por gestos e olhares, em uma linguagem criada por quem aprenderá que palavras viajam longe demais. Quando finalmente emergiram em uma área aberta, Kalum entendeu por que ninguém jamais retornará daquele território para contar histórias. O acampamento tinha estruturas permanentes, não abrigos temporários. Jardins cresciam em fileiras organizadas. Fumaça subia de fogueiras cuidadosamente mantidas. Crianças brincavam sob olhares vigilantes. Aquilo não era um grupo de ataque. Era uma comunidade. Uma comunidade composta inteiramente por mulheres e meninas. Nenhum homem. Nenhum único. Kalum analisou os rostos das guerreiras, das anciãs, das crianças correndo entre as construções. Femininas. Todas elas. As implicações caíram sobre ele como o trovão. Aquilo não era coincidência. Era escolha. Ou consequência. Ou ambos. Levarão-no até o centro do acampamento, onde um grosso poste de madeira estava fincado profundamente no solo duro, e o tipo de poste que já tinha sido usado muitas vezes, alisado por corda e clima. Amarraram-no com os braços puxados para trás em ângulos que se tornariam dolorosos muito antes do amanhecer. Foi então que Kalum compreendeu a coisa mais importante sobre sua situação. Aquelas mulheres não o capturaram por acidente. Elas estavam esperando. Aquele tecido no galho não era um convite. Era a isca. E ele a seguiu exatamente como pretendido, entrando sozinho no território delas porque homens como ele, homens sem nada a perder, eram previsíveis em sua imprudência. A líder se aproximou novamente enquanto o último nó era apertado, agachando-se para ficar à altura de seus olhos. De perto, Kalum pôde ver mais cicatrizes, e algo mais. Dor, antiga e profunda, vivendo atrás de sua expressão como um prisioneiro atrás das grades. Meu nome é Kimimela, disse ela, baixinho. Você vai ficar aqui esta noite. Ao amanhecer, decidimos se verá outro nascer do sol. Ela se levantou, deu 2 passos e então parou. Aqueles cavalos que você seguiu, eles não foram roubados. Eles foram convidados. Assim como você. Ela se afastou, deixando Kalum amarrado sob um céu que se tornava laranja com a aproximação do pôr do sol, cercado por mulheres que se moviam pelo acampamento com armas sempre por perto e olhos que nunca se afastavam completamente dele. E enquanto a escuridão avançava, a temperatura caía e seus ombros começavam a doer de forma inevitável, Kalum percebeu algo que deveria tê-lo apavorado, mas que, em vez disso, lhe trouxe quase alívio. Pela primeira vez em 3 anos, ele não estava sozinho com seus fantasmas. Estava sozinho com os fantasmas delas. E de alguma forma, isso mudava tudo. Mas o que ele não sabia, e o que não poderia sequer imaginar ainda, era que Kimimela tinha mentido sobre uma coisa. Os cavalos não tinham sido convidados. Apenas Kalum tinha. E o motivo disso mudaria tudo o que ele achava que sabia sobre sobrevivência, sobre perda e sobre o que significava ser verdadeiramente visto por alguém que entendia exatamente que tipo de cicatriz nunca cicatriza. A noite trouxe um frio que penetrou através da camisa de Kalum e alcançou ossos já doloridos pela corda e pela posição. O acampamento se acomodou em ritmos silenciosos ao seu redor. Fogueiras baixando a chama, vozes se reduzindo a murmúrios. Crianças sendo conduzidas para as estruturas com firmeza gentil. As guardas permaneceram. 3 mulheres revezando a vigia em turnos que nunca deixavam Kalum sem ser observado. Elas não falavam com ele. Não reconheciam sua presença além de checar os nós a cada poucas horas, com mãos que puxavam com força suficiente para garantir segurança, mas não crueldade. Perto da meia-noite, quando o acampamento estava silencioso exceto por sons distantes de animais e do vento, Kimimela retornou. Ela não carregava arma visível, embora Kalum suspeitasse que ao menos 2 lâminas estivessem escondidas em algum lugar do corpo. Sentou-se no chão, de frente para ele, com as pernas cruzadas, expressão ilegível à luz do fogo que pintava metade de seu rosto em sombra. A maioria dos homens implora, disse ela sem preâmbulos.
ou ameaçam, ou tentam barganhar com coisas que imaginam que queremos. Os olhos dela sustentaram os dele. Você não fez nenhuma dessas coisas. Calum se ajustou ligeiramente, tentando aliviar a pressão nos ombros, sem sucesso. Alguma dessas coisas mudaria o que vai acontecer ao amanhecer? Não. Então por que desperdiçar fôlego com palavras inúteis? Algo passou pelo rosto dela, rápido demais para identificar. Ela se inclinou um pouco, estudando com nova intensidade. Você seguiu cavalos para um território que todos sabem significar fim certo. Por quê? A resposta honesta pesava no peito de Calum. Ele considerou mentir. Considerou ficar em silêncio. Depois decidiu que a verdade, dita por um homem prestes a ser executado, não custava nada. Porque não havia nada esperando por mim em casa que valesse ser protegido. A expressão de Kimimela não mudou, mas sua imobilidade se transformou, ficando mais atenta. Os cavalos importam tão pouco assim? Os cavalos importam, disse Calum. Mas morrer aqui ou morrer sozinho em uma casa vazia daqui a 6 meses leva ao mesmo destino. Pelo menos deste jeito é mais rápido. Ela o estudou por um longo momento, e Calum viu reconhecimento cruzar suas feições, o olhar de alguém que entendia exatamente o que ele queria dizer, porque já sentirá o mesmo peso. Ao redor, a noite se apertava, íntima, criando um espaço onde a verdade parecia mais segura do que deveria. O que esvaziou sua casa? Sua voz suavizou um pouco, quase imperceptível, mas Calum passará 3 anos procurando qualquer traço de calor humano em vozes que geralmente ofereciam pena ou distância. Fogo, disse ele. 3 anos atrás. As palavras saíram mais facilmente do que esperava. Talvez porque a escuridão tornasse confissões mais simples. Minha esposa, Sarah, e minha filha, Emma, estavam dentro quando o fogo começou na lareira da cozinha. Eu estava no pasto distante, verificando cercas. Ele respirou devagar, de forma controlada, mantendo a voz firme pela força do hábito. Quando vi a fumaça e voltei, toda a estrutura já estava queimando. Tentei entrar, mas o calor me empurrou de volta. Tentei de novo, até os vizinhos chegarem e me segurarem enquanto eu via tudo desabar. O rosto de Kimimela se tornará completamente imóvel, e atrás dela Calum percebeu que outras mulheres haviam se aproximado, atraídas pelas vozes na quietude. Elas ouviam sem disfarçar, sem esconder. No dia seguinte, continuou Calum, tirei os corpos das cinzas. Enterrei as 2 no canto da propriedade onde Sarah costumava plantar flores. Fiz as marcas com minhas próprias mãos. Depois vivi naquela casa sozinho por 6 meses, até não conseguir mais. Vendi quase tudo. Fiquei com os cavalos porque eles não me lembravam do que eu havia perdido. Só continuei existindo porque parar parecia mais difícil do que seguir. O silêncio após suas palavras era denso, pesado. Uma das mulheres mais jovens, quase uma menina, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Até mesmo as guardas tinham se aproximado mais, armas ligeiramente abaixadas. A voz de Kimimela quando finalmente falou carregava um peso que antes não havia. Você entende o que significa perder tudo para uma violência que você não conseguiu impedir. Eu entendo, disse Calum. Mas também entendo que perda não dá a ninguém o direito de infligir perda aos outros. Esses cavalos foram levados, convidados ou não. Eu vim recuperar o que é meu. Se isso merece execução, então me executem. Mas não finjam que isso é justiça. É só mais perda criando mais perda. As palavras pairaram entre eles como um desafio. Kimimela se levantou devagar, expressão novamente legível, paredes reconstruídas. Mas algo havia mudado. Calum sentiu. E também sentiu pela forma como as mulheres ao redor não desviaram o olhar imediatamente. E pelo modo como suas posturas mudaram de hostilidade para algo mais complexo. Ao amanhecer, disse ela, virando-se. Nós decidimos. Mas enquanto caminhava de volta em direção à fogueira principal, Calum notou. Ela não mandou as guardas apertarem seus laços.
Não reforçou ameaças. Apenas o deixou ali, com mulheres que agora o observavam de outro jeito. Expressões complicadas por algo que ele jamais teria esperado delas. Compreensão. E talvez, apesar de tudo, o primeiro fio de respeito involuntário. Foi isso que fez o que aconteceu em seguida parecer menos coincidência. E mais um teste que ele não sabia que estava fazendo. Os uivos começaram uma hora antes do amanhecer, distantes no início, depois mais próximos, com a aproximação deliberada de predadores que sabiam que sua presa não podia escapar. A cabeça de Calum levantou bruscamente do semisono que a exaustão lhe havia concedido. Cada instinto ficou repentinamente afiado e focado. Ele já tinha ouvido aqueles sons antes, sabia exatamente o que significavam. Lobos. Uma alcateia. E eles estavam caçando. O acampamento explodiu em movimento. Mulheres agarraram armas e formaram posições defensivas com velocidade treinada, gritando ordens em sua língua enquanto conduziam as crianças em direção às estruturas centrais. Fogueiras foram alimentadas, criando muralhas de luz que deveriam deter os animais. Deveriam, e sendo a palavra crítica que todas ali compreendiam. Calum puxou suas amarras com tanta força que a corda queimou sua pele. Eles estão circulando pelo lado leste. A linha de fogo tem uma brecha perto da tenda de suprimentos. Quimimela girou para ele, arco já tensionado, a desconfiança lutando com a urgência em seu rosto. Como sabe? Porque é onde os rastros de cheiro estão mais fracos e onde as sombras são mais profundas. É onde o atacaria se fosse eles. Calum puxou ainda mais forte contra o poste, sentindo a madeira render. Vocês precisam fechar essa brecha agora, ou eles vão romper e chegar às crianças. Por um instante, Kimi hesitou. Então latiu ordens, e 3 guerreiras correram para o perímetro leste, tomando posição exatamente onde Calum havia indicado, e no momento exato. Formas cinzentas surgiram das trevas, olhos refletindo a luz do fogo enquanto pelo menos 8 lobos testavam a defesa com a inteligência de animais que aprenderam que humanos sempre protegiam os fracos de forma previsível. A guerreira mais jovem, a mesma que Calum notara chorando antes, segurava a posição perto da área de suprimentos com uma lança que tremia em suas mãos. Ela não poderia ter mais de 16 anos. O medo estava escrito em seu rosto, apesar da postura corajosa. Quando o maior lobo fingiu atacar pela esquerda e depois investiu pela direita, ela tropeçou para trás, deixando a lança cair quando caiu ao chão. Calum não pensou. Não calculou. Atirou todo o peso contra o poste com tudo que tinha. A madeira antiga estalou e cedeu um pouco. A corda rasgou sua pele até o sangue quente escorrer pelos antebraços. Mas ele continuou puxando, continuou forçando, músculos gritando enquanto tentava romper amarras feitas por mãos experientes. Taca a cota, rola para a esquerda. Ele rugiu o aviso enquanto o lobo fechava a distância. E de alguma forma, a garota ouviu através do pânico. Obedeceu, rolando para o lado exatamente quando as mandíbulas enormes se fecharam onde antes estava sua garganta. Uma flecha atingiu o lobo em pleno salto. O disparo de Aasha, limpo e mortal. Mas outros 2 lobos romperam a brecha, correndo direto para as estruturas onde as crianças se escondiam. Calum puxou ainda mais forte contra o poste, sentindo-se quebrar mais, sentindo a corda cortar mais fundo. Não se importava com a dor. A garota estava no chão, recuando em pânico, e outro lobo a havia flanqueado. Cortem ele! A voz de Quimimela cortou o caos como uma lâmina, afiada e absoluta. Mas ele vai fugir! Protestou uma das guardas, mesmo correndo na direção dele com a faca. Ele já teria gritado para que atacassem nossos pontos fracos se quisesse nos destruir, Kimi respondeu, puxando o arco novamente, olhos fixos nos lobos que avançavam. Cortem agora! A faca deslizou pelas cordas, e os braços de Calum caíram para a frente, uma explosão de dor atravessando ombros que haviam ficado horas presos. Ele tinha talvez 3 segundos antes que a circulação voltasse o suficiente para permitir controle. Usou-os para pegar a lança caída a seus pés e avançar em direção à Takakota, colocando-se entre ela e o lobo que circulava.
O animal atacou. Kalum fincou a base da lança no chão e ergueu a ponta. Um movimento que conhecia bem e anos defendendo o gado de predadores que viam fazendas como bufês abertos. O lobo se empalou no ataque, peso e impulso empurrando a ponta fundo no corpo. Morreu com um ganido que fez o restante da alcateia recuar, reconsiderando presas que de repente haviam se tornado perigosas. Kalum permaneceu diante de Takakota da escuridão, lança firme apesar das mãos escorregadias de sangue, até que os lobos finalmente recuaram para as sombras antes do amanhecer, até que Kimi chamou cessar e as guerreiras baixaram as armas com o alívio cauteloso de quem sobreviveu mas sabia o quão perto tudo havia sido. Só então Kalum permitiu-se cair de joelhos, respirando com dificuldade, observando o sangue pingar de seus pulsos para a terra, em uma terra que já tinha visto sangue demais. Ao redor, as mulheres o observavam com expressões que ele não conseguia decifrar. Não gratidão, exatamente, em algo mais complexo. Takakota se levantou devagar, pegou sua lança, e então fez algo que silenciou todo o acampamento. Colocou a mão no ombro de Kalum, apertou com firme reconhecimento e disse palavras que ele não precisava traduzir para entender. Obrigada. Você não precisava, mas fez mesmo assim. Kimi Mela se aproximou quando o amanhecer finalmente rompeu pelas paredes do cânion, pintando tudo em tons de ouro e vermelho. Ela estendeu a mão para ajudar Kalum a se levantar, e a primeira vez que lhe oferecia qualquer coisa parecida com auxílio. Você poderia ter fugido, e disse ela em voz baixa. E estava livre. E estava armado. Poderia ter desaparecido na escuridão enquanto lutávamos. Kalum encontrou seu olhar, firme, cansado demais para qualquer coisa além da verdade. Para onde exatamente eu fugiria que importasse mais do que aqui? Algo mudou no rosto dela, e uma rachadura em uma muralha que talvez nunca se reparasse completamente. Ela sustentou o olhar dele por um longo momento, depois se virou para suas guerreiras, sua voz carregando autoridade absoluta. Ele fica solto. Vamos discutir o que isso significa quando tratarmos os feridos e reforçarmos o perímetro. Ela olhou novamente para Kalum, expressão marcada por cansaço, mas também por reconhecimento. Você ganhou ao menos isso. Não me faça me arrepender. E enquanto ela se afastava para reorganizar o acampamento, Kalum percebeu como cada mulher que passava por ele olhava de um jeito diferente agora. Não como um prisioneiro aguardando execução, mas como algo completamente diferente, em algo que elas nunca esperavam encontrar amarrado a um poste em seu acampamento, um homem que escolhera protegê-las em vez de salvar a si mesmo. E, ao fazer isso, começava a reescrever cada suposição que elas tinham construído sobre homens como ele. Nasha, a curandeira, limpou os pulsos de Kalum com mãos que se moviam com eficiência treinada. Ela trabalhava em silêncio perto do fogo da manhã, aplicando um unguento que ardia por um instante antes de anestesiar a dor. Ao redor deles, o acampamento retomava seus ritmos normais, e mulheres reparando os danos do ataque dos lobos enquanto mantinham um olhar atento sobre o forasteiro que conquistara uma trégua temporária, mas ainda não a confiança. Kalum ficou sentado, observando seu sangue se misturar ao remédio no pano que Nasha usava com precisão cuidadosa. Seus ombros doíam pelas horas em que estivera amarrado. Suas mãos pareciam grossas e desajeitadas, mas ele permaneceu quieto enquanto ela trabalhava. Quando terminou de envolver os pulsos com tecido limpo, Nasha finalmente encontrou seu olhar com uma expressão que continha mais curiosidade do que hostilidade. Você poderia ter deixado Takakota enfrentar sua consequência, disse Nasha suavemente. A maioria dos homens teria usado o caos como oportunidade para fugir. A maioria dos homens não passou 3 anos entendendo que fugir de um lugar só significa chegar a outro igualmente vazio. Nasha o estudou com a intensidade de alguém treinado para ver além da superfície, para reconhecer feridas que viviam mais fundo do que a pele. Ela assentiu uma vez, quase para si mesma, depois recolheu suas coisas e partiu sem outra palavra. Mas Kalum percebeu como ela pausou ao lado de Kimela, falou baixo, gesticulou em sua direção com movimentos que sugeriam recomendação, não aviso. Ao longo da manhã, Kalum permaneceu onde Kimela havia indicado, em um ponto próximo ao limite leste, que oferecia a visão do acampamento inteiro, mas o mantinha separado da atividade principal.
Mulheres passavam regularmente, algumas lançando olhares na direção dele, expressões variando entre suspeita e algo que se aproximava de gratidão. Crianças espiavam por trás das mães, fascinadas por aquele homem estranho que surgira em seu mundo exclusivamente feminino. Quando o sol alcançou seu ponto mais alto, Ayasha aproximou-se com passos decididos. Trazia a corda e um feixe pesado de madeira cortada, largando ambos aos pés de Kalum sem cerimônia. A cerca do curral precisa de reparos onde os lobos a testaram. Você sabe trabalhar com as mãos? Kalum olhou para os materiais, depois para o rosto dela, lendo claramente o teste. Sei. Então prove que merece ficar aqui, ou prove que Kimela errou ao deixar você viver. Ayasha virou-se, depois parou. Ninguém está vigiando você agora. A trilha leste leva para fora do desfiladeiro. Nós dois sabemos que você poderia segui-la. Eu poderia. Kalum se levantou devagar, juntando a madeira e a corda. Mas não vai? Por quê? A resposta veio mais fácil do que ele esperava. Porque, pela primeira vez em 3 anos, estou em um lugar onde alguém precisava que eu continuasse vivo. Isso importa mais do que liberdade. Algo mudou na expressão de Ayasha e uma rachadura em sua dureza, permitindo um breve calor. Ela apenas assentiu e se afastou. Mas Kalum percebeu que ela não designou ninguém para vigiá-lo. A mensagem era clara, e ele podia ir embora. Elas não o impediriam. Mas ficar significava algo diferente de cativeiro agora. Ele passou horas consertando a cerca do curral, usando habilidades aprendidas em anos de trabalho no rancho. A madeira se encaixava com precisão cuidadosa. Os nós eram firmes, capazes de resistir à pressão. Outras mulheres trabalhavam por perto, cuidando dos jardins e preparando comida, lançando olhares ocasionais para avaliar seu progresso. Ninguém falava diretamente com ele, mas a presença delas parecia menos vigilância e mais uma aceitação gradual de alguém dividindo seu espaço. No fim da tarde, quando ele terminava o reparo e começava outra sessão danificada, Takakota se aproximou. Movia-se com a incerteza da juventude tentando parecer corajosa, parando a uma distância calculada, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Minha mãe disse que eu deveria agradecê-lo de verdade. Sua voz tinha um leve tremor. Por salvar minha vida. Kalum largou as ferramentas e se voltou totalmente para ela. Você não me deve agradecimento por fazer o que qualquer pessoa decente faria. Mas você não era qualquer pessoa. Era um prisioneiro que tinha sido informado de que morreria ao amanhecer. Takakota deu um passo mais perto, e Kalum viu sua mãe observando de longe com vigilância protetora. Você poderia ter deixado o lobo me pegar. Poderia ter usado a distração para fugir. Em vez disso, quase quebrou seu próprio pulso tentando me alcançar. Sua vida importava mais do que minha liberdade, respondeu ele simplesmente, com uma verdade que não precisava de enfeites. Os olhos da garota se encheram de lágrimas que ela piscou rapidamente. Ela então deu um passo à frente e colocou algo na palma da mão de Kalum em uma pequena figura esculpida, rústica, mas reconhecidamente um cavalo, feita de madeira desgastada pelo manuseio. Meu pai fez isso antes de... Ela não terminou. Não precisou. Quero que fique com você. Para lembrar que alguns homens ainda podem valer a pena conhecer. Ela saiu correndo antes que Kalum pudesse responder, voltando para sua mãe, que a envolveu num abraço enquanto observava Kalum com menos hostilidade do que naquela manhã. Ele olhou para o cavalo entalhado em sua palma, sentindo um peso que nada tinha a ver com madeira, e sim com significado. Quando Kimela o encontrou, ao cair da tarde, ele ainda segurava o objeto. O conselho deliberou, disse ela, sem rodeios. Você ganhou o direito de ficar, contanto que prove ser útil e respeitoso. Pausou, avaliando-o, mas esta noite você enfrentará um último teste, um que determinará se você realmente entende o que significa viver entre nós sem trazer a violência que a maioria dos homens carrega nos ossos. Kalum fechou os dedos em torno do cavalo entalhado. Que teste? A expressão de Kimela permaneceu indecifrável. Você vai ver depois que escurecer. Esteja pronto.
Ela se afastou, deixando Kalum com o pôr do sol pintando as paredes do desfiladeiro em tons de âmbar e vermelho, segurando o cavalo entalhado de uma criança e se perguntando qual seria o teste final que decidiria se ele realmente encontrara algo pelo qual valia a pena ficar. Eles vieram buscá-lo depois que a lua subiu. Uma dúzia de mulheres movendo-se pelas sombras com um propósito que fez o pulso de Kalum acelerar, apesar de sua determinação em permanecer calmo. Quimela liderava o grupo, sua expressão impossível de ler à luz do fogo, que pintava rostos em tons de cobre e escuridão. Elas formaram um círculo ao redor dele onde ele estava, perto do curral, próximas o suficiente para que ele pudesse sentir o cheiro de fumaça de salve em suas roupas e o calor de seus corpos empurrando o ar frio da noite. Ninguém falou. Ninguém explicou. Apenas o observaram com olhos que seguravam perguntas que ele ainda não conseguia entender. Quimela deu um passo à frente, e as outras apertaram o círculo até Kalum ficar completamente cercado, à proximidade das mulheres carregando um significado deliberado. Um teste aguardava, e um que ia além da simples observação. Seu instinto gritava para recuar, exigir espaço, afirmar o limite que a maioria dos homens defenderia sem pensar. Mas ele forçou a si mesmo a ficar imóvel, respirar de modo uniforme, permitir que elas controlassem o momento sem resistência. Você provou que sabe proteger, e disse Quimela, em voz baixa. Agora prove que sabe se submeter. A palavra pairou no ar como fumaça, e complexa e perigosa. Kalum encontrou o olhar dela, lendo claramente o desafio. Não era submissão física. Era provar que ele podia existir entre elas sem precisar dominar, sem buscar controle, sem deixar que sua presença se tornasse ameaça por causa de força ou proximidade. Ayasha foi a primeira a se mover. Aproximou-se o suficiente para que Kalum sentisse o calor irradiando de sua pele. Colocou uma mão em seu ombro, e firme, mas não agressiva, e medindo o músculo e a tensão sob sua palma. Seus olhos nunca deixaram o rosto dele, procurando qualquer reação, qualquer lampejo de raiva ou desejo que o tornasse igual aos homens que elas haviam conhecido. Kalum permaneceu completamente imóvel, permitindo toque sem responder, sem interpretá-lo como convite ou insulto, e apenas aceitando que ela precisava testá-lo daquela forma, precisava saber se a proximidade despertava violência ou exigência. Nasha veio em seguida, colocando a mão sobre o coração dele, sentindo a batida rápida sob as costelas, em algo que ele não conseguia controlar, mesmo controlando todo o resto. Sua expressão suavizou levemente ao sentir o pulso dele, reconhecendo medo sendo dominado, não a ausência de medo. Ele está apavorado, e murmurou ela para Quimela. Mas não de nós, de falhar, seja o que for isso. Outras mulheres se aproximaram então. Mãos tocando seus braços, suas costas, seu rosto, com curiosidade que não tinha sedução, mas sim avaliação. Elas o aprendiam através do toque da mesma forma que avaliariam um cavalo, procurando feridas ocultas, lugares onde a pressão geraria resistência ou fúria. Testando se ele agarraria, empurraria, usaria a força superior para retomar controle do próprio corpo. Kalum fechou os olhos, e não em recusa, mas em aceitação, se permitindo-se vulnerável de uma forma que não permitia desde que Sarah morrera, permitindo que mulheres que mal conhecia o tocassem com mãos que mapeavam cicatrizes e tensões enquanto ele permanecia indefeso e escolhia confiança em vez de autoproteção. Takakota se ajoelhou diante dele, olhando para cima com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nenhum homem jamais ficou assim entre nós. Todos lutaram. Todos. Eu não estou lutando, Kalum sussurrou, a voz rouca de emoção que ele não conseguiu esconder. Estou me rendendo a ser visto. As palavras criaram um silêncio tão profundo que até respirar parecia barulhento. Quimela aproximou-se até ficar diretamente em frente a ele, o rosto a poucos centímetros do dele. Colocou as duas mãos dos lados de seu rosto, inclinando-o para baixo para que ele encontrasse seus olhos bem de perto. Por quê? A palavra carregava o peso de todas as perdas que ela sofrerá, de cada traição que testemunhara, de cada razão pela qual construir aquele refúgio de mulheres longe de homens que se tornaram monstros pela violência e violação. Porque ficar sozinho para sempre é pior do que correr o risco de ser ferido de novo, e Kalum disse, mantendo o olhar dela apesar das lágrimas queimando atrás dos olhos. Porque vocês todas perderam algo, e eu perdi tudo,
e talvez pessoas quebradas possam existir juntas sem se quebrar ainda mais. As mãos de Quimela tremeram contra seu rosto, em a primeira rachadura em sua armadura que Calum já vira. Ao redor, mulheres que o observavam com suspeita agora olhavam com algo que se aproximava de assombro. Não porque ele tivesse provado força, e mais porque tinha provado ser capaz de fraqueza sem vergonha. Qual era o nome dela? Perguntou Quimela, suavemente. Minha esposa se chamava Sara, e minha filha era Emma. Elas morreram porque eu não estava lá para salvá-las. Meu marido se chamava Nauel. Meus filhos eram Kiti e Alô. Morreram porque eu estava lá, mas não consegui impedir a violência, e a voz de Quimela se quebrou nos nomes. E atrás dela, outras mulheres murmuraram os nomes de seus próprios mortos, e vozes carregando 3 anos de luto. Elas começaram a se ajoelhar uma até Calum estar no centro de um círculo de mulheres ajoelhadas olhando para ele, não com adoração, mas com reconhecimento. Ele era o luto delas refletido em forma masculina. Era prova de que a perda não pertencia exclusivamente ao gênero delas. Quando Quimela finalmente soltou o rosto dele e deu um passo para trás, sua expressão havia mudado completamente. Você passou no teste. Ela respirou fundo. Mas fez algo mais perigoso que isso. O coração de Calum apertou. O quê? Você nos fez lembrar que, antes de sermos guerreiras, éramos humanas. E humanos que perderam tudo ou se transformam em pedra, ou aprendem a segurar a ternura com cuidado em mãos marcadas por cicatrizes. Ela olhou ao redor para suas mulheres, enxergando-as de um jeito novo. Você mostrou qual escolha você fez. Agora nós é que precisamos decidir se somos corajosas o bastante para fazer a mesma. Mas mesmo enquanto o alívio tomava conta de Calum, enquanto as mulheres se levantavam e se dispersavam com expressões mais suaves do que quando chegaram, ele não conseguiu afastar a sensação de que, ao passar naquele teste, havia se comprometido com algo muito mais complexo do que simples sobrevivência. Os dias se tornaram um ritmo que Calum não sabia que estava desejando. Ele acordava com o acampamento ao amanhecer. Trabalhava ao lado de mulheres que, pouco a pouco, deixaram de observar cada um de seus movimentos com desconfiança. Compartilhava refeições ao redor das fogueiras, onde a conversa fluía em misturas da língua delas e da sua, até que o entendimento acontecia tanto por gestos quanto por palavras. Ele lhes ensinou técnicas para preservar carne durante a próxima estação, como reforçar estruturas contra o clima, métodos de treinamento de cavalos baseados em paciência e não em força. Elas lhe ensinaram suas formas de ler a terra, de se mover pelo território sem deixar rastros, de compreender o vento e o céu com uma atenção que ele havia esquecido que os homens podiam possuir. 3 semanas após a noite da provação, Quimela o encontrou perto do curral, onde ele estava trabalhando com uma égua jovem, arredia por traumas passados. Ele havia passado horas apenas existindo no espaço dela, deixando que ela se aproximasse nos próprios termos. Mostrando que proximidade não significava automaticamente dor. Naquela manhã, a égua finalmente permitirá que ele tocasse seu pescoço, e trêmula, mas confiando, e aquela pequena vitória parecia mais significativa do que qualquer coisa que ele tivesse conquistado em anos. Você tem um dom com coisas quebradas, observou Quimela, encostada na cerca com os braços cruzados, faz elas acreditarem que podem sarar. Calum acariciou o pescoço da égua com delicadeza cuidadosa. Eu sei como é sentir que você está danificado demais para merecer algo bom de novo. É por isso que ficou. Para curar. Ela se aproximou, e a égua não recuou apesar da presença de outra pessoa. Um testemunho da calma que Calum mantinha. Talvez. Ou talvez eu tenha ficado porque ir embora significaria voltar a ficar sozinho com fantasmas que não falam. Ele encontrou os olhos de Quimela. Aqui, pelo menos os fantasmas são compartilhados. Ela permaneceu quieta por um longo momento, observando-o trabalhar com o cavalo, sua expressão carregando o peso de alguém decidindo se confiaria palavras que viveram dolorosas demais para serem ditas. Finalmente, respirou fundo e começou. 4 anos atrás, este cânion abrigava homens e mulheres. Vivíamos como famílias, criávamos crianças juntos, existíamos em um equilíbrio que parecia permanente.
A voz dela permanecia firme apesar do esforço visível. Então colonos chegaram, reivindicando a terra que diziam pertencer a eles por papéis que não podíamos ler e leis que nunca concordamos em seguir. Quando nos recusamos a partir, eles voltaram com mais homens e armas. As mãos de Calum pararam no pescoço da égua. Ele não se virou, não interrompeu, e apenas ouviu, com a atenção total que ela merecia. Eles atacaram ao amanhecer, queimaram nossas estruturas. Meu marido, Nvel, tentou defender nossos filhos. Morreu com flechas nas costas enquanto Kit e Alô corriam para mim gritando. A voz dela quebrou levemente. Eu os alcancei. Estava segurando os dois quando as balas vieram. Senti seus corpos sacudirem. Senti o sangue deles encharcar meu vestido. Vi a luz deixar seus olhos enquanto eu ajoelhava na terra que virou lama pelo que derramou deles. Calum fechou os olhos contra a imagem, contra o eco de suas próprias memórias, corpos tirados das cinzas, o peso da morte nos braços que deveriam ter carregado vida. 70 pessoas viviam aqui antes daquela manhã. 19 mulheres sobreviveram. Nenhum homem, nenhum menino acima de 12 anos. As mãos de Quimela apertaram a cerca com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Enterramos todos na extremidade do cânion. Então fizemos uma escolha: nunca mais homens. Nunca mais confiar que a violência não os seguiria para dentro do nosso lar. Sobreviveríamos sozinhas, criaríamos filhas sozinhas, existiríamos sem acreditar novamente que segurança poderia incluir a presença masculina. Até eu aparecer, disse Calum, baixinho. Até você aparecer e provar que podia viver entre nós sem trazer a violência que aprendemos a esperar. Ela se virou totalmente para ele. Você é o primeiro homem que deixamos viver aqui em 4 anos. O primeiro que não tentou imediatamente assumir controle, impor domínio por força ou ameaça. Naquela noite, as mulheres se reuniram ao redor da fogueira central e cantaram canções da manhã que carregavam os nomes dos mortos para dentro da escuridão. Calum sentou à borda do círculo, ouvindo a perda ganhar voz através de melodias que não precisavam de tradução. Quando cantaram pelas crianças levadas cedo demais, sua garganta apertou com emoções mantidas trancadas atrás de muros erguidos pela sobrevivência e pela vergonha. Nasha percebeu. Sentou-se ao lado dele, colocando a mão sobre a dele com compreensão silenciosa. Você pode chorar aqui. Todos nós choramos. A permissão quebrou algo dentro de Calum que ele mantivera rígido por 3 anos. As lágrimas vieram silenciosas no começo, depois com tremores que ele não conseguiu controlar. O luto finalmente encontrando saída entre pessoas que entendiam exatamente o que significava perder tudo e ainda assim continuar respirando. A voz de Quimela se elevou acima das outras, cantando um nome que devia ser o de seu marido. E Calum ergueu a própria voz, falando os nomes Sara e Emma no ar da noite pela primeira vez desde o enterro delas. Ao redor, as mulheres se juntaram, falando nomes também e criando um coro de perdas reconhecidas e testemunhadas. Quando os cantos cessaram e o silêncio caiu pesado, ainda cheio de catarse, Takakota se aproximou com sua mãe, Ayasha, atrás dela. A guerreira mais velha colocou a mão no ombro de Calum com firmeza carregada de significado. Você não é mais um forasteiro aqui, disse Ayasha, a voz carregando a autoridade de quem tem peso no que diz. Agora você é nosso irmão. Família conquistada por escolha, não por sangue. Mas mesmo enquanto o calor daquela aceitação inundava Calum em algo que ele parara de acreditar que merecia, e o som de cascos ecoou na entrada do cânion. Distantes, mas se aproximando. Vários cavalos, movendo-se com propósito. E tudo o que haviam construído estava prestes a enfrentar sua primeira prova real. O acampamento se transformou instantaneamente. As mulheres pegaram armas e guiaram crianças para áreas protegidas com eficiência praticada, clara preparação para exatamente esse cenário. Quimela deu ordens rápidas e afiadas em sua língua, enquanto guerreiras tomavam posições defensivas nos pontos estreitos naturais do cânion. Em poucos instantes, o assentamento parecia vazio, e exceto pelas guardas ocultas nas sombras, flechas engatilhadas e prontas. Calum avançou em direção ao perímetro sem pensar.
O instinto o empurrando para a ameaça, não para longe dela. Ayasha segurou seu braço, seu aperto forte como ferro. Você fica escondido. Se eles virem você aqui, vão saber que abrigamos um forasteiro. Vão usar isso como desculpa para a violência. Quantas vezes eles vieram antes? Kalum manteve a voz baixa, olhando para a entrada do cânion, onde a poeira subia dos cavalos que se aproximavam. 2 vezes. Ambas exigindo que partíssemos, dizendo que esta terra pertence aos colonos agora. Quimela apareceu ao lado delas, arco em mãos, expressão esculpida em pedra. Nas 2 vezes, os afastamos por causa da nossa posição superior e da relutância deles em morrer por uma reivindicação que nem era deles. Mas cada vez eles voltam com mais homens e menos paciência. Os cavaleiros surgiram à vista. 7 homens armados com rifles e revólveres, liderados por alguém usando um distintivo de marechal que brilhava sob o sol com autoridade calculada para intimidar. Pararam a 15 metros da estrutura mais próxima, examinando o acampamento aparentemente vazio com expressões que variavam de suspeita a hostilidade aberta. Sabemos que vocês estão aí, e chamou o marechal. Estamos procurando um homem, Kalum Thorne. Branco, alto, provavelmente a pé ou a cavalo. Os animais dele foram encontrados abandonados perto do seu território 3 semanas atrás. Sabem algo sobre isso? O silêncio foi a resposta. O marechal mexeu-se na cela, a mão repousando casualmente sobre a arma. Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Fácil é vocês nos dizerem o que sabem e saímos daqui em paz. Difícil é vasculharmos cada estrutura até encontrarmos respostas. A escolha é de vocês. Kalum sentiu cada músculo do corpo se tensionar, a decisão travando guerra dentro dele. Ele podia sair, acabar com o confronto antes que escalasse, proteger aquelas mulheres da violência que, sem querer, trouxera para o refúgio delas. Ou podia permanecer escondido, confiar que elas sabiam lidar com uma ameaça que já tinham enfrentado antes. Exceto que, às vezes, proteger significava permitir que outros defendessem o que construíram. Antes que ele pudesse escolher, Quimela deu um passo à frente, com 3 guerreiras ao seu lado. Moviam-se com a confiança de quem conhece o terreno e não tem mais nada a perder. Esta é nossa terra, declarou Quimela, a voz firme. Reconhecida por tratado que seu povo assinou e quebrou. Nenhum homem entrou em nosso cânion nos últimos 4 anos. Se os animais dele foram encontrados por perto, talvez tenha tido o mesmo fim que aguarda qualquer um que invade onde não é bem-vindo. Os olhos do marechal se estreitaram. Isso parece uma ameaça. Isso parece informação, disse ela sem piscar. Vocês já têm sua resposta. Agora vão embora antes que descubram quão seriamente levamos nossas fronteiras. A tensão esticou-se como corda de arco, um daqueles momentos em que uma única palavra errada poderia incendiar violência da qual ninguém sairia igual. Kalum viu o marechal calcular probabilidades, pesar orgulho contra possíveis baixas, compreender que mulheres defendendo seu território em posição vantajosa não eram presas fáceis. Kalum fez sua escolha. Ele saiu do esconderijo, mãos visíveis e vazias, caminhando em direção ao confronto com propósito tão estável que surpreendeu os 2 lados. Ayasha sibilou seu nome em advertência, mas ele continuou até ficar ao lado de Quimela, posicionando-se deliberadamente entre o marechal e a mulher que lhe oferecerá abrigo. Sou Kalum Thorne, disse claramente. Vim até aqui rastreando cavalos, fui pego por uma tempestade e me abriguei enquanto ela passava. A mentira saiu suave como verdade, protegendo o segredo delas com uma história que cobria a realidade. Essas mulheres mostraram hospitalidade quando poderiam ter mostrado hostilidade. Estou indo embora agora, pelos meus próprios meios, sem causar problemas. Ele começou a caminhar em direção aos cavaleiros, cada passo afastando do único lugar onde se sentirá humano em 3 anos. Mas antes que chegasse à metade do caminho, a voz de Quimela o congelou. Não. A única palavra carregava tanta autoridade que até o cavalo do marechal recuou inquieto. Quimela se posicionou ao lado de Kalum. Depois Ayasha. Depois Nasha. Depois Takakota.
Até que todas as guerreiras do acampamento formaram uma linha entre ele e os homens que vieram procurá-lo. Ele fica, e declarou Quimela. Sob nossa proteção, por nossa escolha. Se tem algum problema com isso, sintam-se à vontade para tentar tirá-lo. O sorriso dela não tinha calor. Apenas promessa de custo. Mas garanto que vocês não voltarão todos para casa se tentarem. O marechal estudou a fileira de mulheres. Estudou o rosto de Kalum, buscando sinais de coerção, e não encontrou nenhum. Observou as posições defensivas agora visíveis entre rochas e sombras. Sua avaliação mudou visivelmente. Se esperava encontrar vítimas, não esperava encontrar um homem protegido por guerreiras dispostas a morrer para que ele ficasse. Está escolhendo elas ao invés do seu próprio povo? Perguntou, o desprezo evidente na voz. Kalum o encarou firme. Estou escolhendo família em vez de desconhecidos que chegam fazendo exigências sobre terras que não têm direito de reivindicar. As palavras pairaram no ar, pesadas de significado. A mandíbula do marechal se contraiu, mas ele era inteligente o suficiente para reconhecer quando as chances estavam contra ele. Virou o cavalo com um movimento tão brusco quanto sua raiva. Isso não acabou, gritou de volta. Voltaremos com mais homens. Eles partiram, a poeira subindo atrás deles, a ameaça ficando no ar como rastro. Quando o som dos cascos finalmente desapareceu, Ayasha se virou para Kalum com uma expressão que misturava fúria e algo próximo de orgulho. Seu tolo! Você poderia ter ido embora em segurança. Eu poderia, e concordou Kalum. Mas então eu não seria mais família. E naquele momento, cercado por mulheres que haviam arriscado a si mesmas para defender seu direito de ficar, Kalum entendeu que não havia encontrado apenas refúgio. Ele havia encontrado um lar. 3 meses se passaram sem o retorno do marechal, embora todos soubessem que a ameaça pairava como nuvens de tempestade no horizonte distante. Kalum deixou de se perguntar quando eles voltariam e passou a focar no que podia construir no tempo que tivessem. Trabalhou ao lado das mulheres com mãos que haviam esquecido que era propósito até então, e reparando estruturas, ensinando habilidades e aprendendo suas maneiras de ler a terra e o céu com atenção que transformava a sobrevivência em algo menos como fardo e mais como arte. Mas foram os pequenos momentos que revelaram o quanto ele já havia sido totalmente tecido no tecido daquela comunidade. Takakoto procurava todas as noites para praticar as técnicas de treinamento de cavalos que ele lhe ensinara, sua confiança crescendo a cada animal que aprendia a confiar em sua abordagem gentil. Ela o olhava como alguém que olha para um pai, e com admiração descomplicada, sem medo ou decepção. Nasha lhe trazia chá feito de ervas que ela mesma colhia. Sempre aparecia quando seus ombros se tensionavam por causa de antigas lesões ou quando sua expressão se perdia em memórias distantes. Ela o via como uma curandeira reconhece outra, e alguém que entendia que algumas feridas exigiam tempo e paciência mais do que qualquer remédio poderia oferecer. Sua presença silenciosa tornará-se um conforto do qual ele dependia sem perceber o quanto precisava. Ayasha treinava com ele em técnicas de combate, testando suas habilidades enquanto ensinava os métodos delas, que priorizavam eficiência em vez de força bruta. Ela deixou de vê-lo como ameaça em potencial para vê-lo como guerreiro digno de respeito, chamando-o de irmão com um orgulho que dava peso real à palavra. Quando eles duelavam, ela não segurava os golpes, e a confiança implícita nessa honestidade significava mais do que qualquer gentileza poderia significar. As outras mulheres tinham cada uma encontrado sua própria forma de se relacionar com ele. Algumas valorizavam sua força para trabalhos pesados. Outras apreciavam sua paciência com crianças que nunca tinham conhecido presença masculina sem violência associada. Algumas simplesmente gostavam de sua companhia calma ao redor das fogueiras ao entardecer, em a maneira como ele ouvia mais do que falava, a forma como sua presença se tornará familiar em vez de estranha. Mas era Quimela cuja consideração importava mais, e cuja consideração havia mudado de maneiras que nenhum dos dois reconhecia totalmente em voz alta. Ela o procurava ao amanhecer e ao anoitecer, horas em que o acampamento permanecia silencioso e conversas podiam existir sem plateia. Falavam de perda e sobrevivência, do peso de liderar um povo que havia sofrido mais do que qualquer um deveria suportar,
do cansaço profundo que vem de permanecer forte quando tudo o que se deseja é a permissão de desmoronar. Uma noite, enquanto o pôr do sol pintava as paredes do cânion em tons de cobre e ouro, Kim o encontrou trabalhando na cerca do curral, onde a égua que ele havia amansado agora permanecia calma e confiável. Ela o observou por um longo momento antes de dizer: "Você poderia ir embora agora. A trilha para o leste o levaria de volta ao território colonizado. Poderia recuperar a vida que deixou para trás." Sua voz não carregava julgamento e apenas curiosidade. Calum largou suas ferramentas e a encarou plenamente. Que vida! Casa vazia, dias silenciosos, existência sem propósito ou conexão. Ele balançou a cabeça devagar. Prefiro enfrentar qualquer ameaça que aquele marechal trouxer do que voltar para isso. Mesmo sabendo que não podemos prometer segurança, que a violência pode nos encontrar de novo? Especialmente sabendo disso. Calum deu um passo mais perto, suficientemente próximo para ver o reflexo da luz do fogo em seus olhos. Por que enfrentar perigo ao lado de pessoas que importam é melhor do que segurança que parece um enterro lento? Kimla sustentou seu olhar com intensidade que tornou a respiração difícil. Você nos mudou. Estávamos sobrevivendo. Agora estamos vivendo de novo. Você nos lembrou que nem todos os homens carregam violência nos ossos, que alguns carregam uma tristeza que os tornou gentis em vez de duros. Você me mudou também. A voz de Calum ficou rouca de emoção. Eu vim para cá pronto para morrer. Você me deu um motivo para viver. Ela estendeu a mão e segurou a dele, entrelaçando os dedos com uma deliberada clareza de decisão tomada com cuidado. Ao redor deles, mulheres que observavam à distância sorriram com compreensão silenciosa. Todas tinham visto aquilo crescer, e essa ligação entre sua líder e o homem que havia provado seu valor pela vulnerabilidade, não pela força. Então fique, disse Kimela simplesmente. Não como hóspede ou presença temporária. Fique como um dos nossos, como família, como o que quer que venhamos a ser um para o outro com o tempo. Calum olhou ao redor do acampamento que havia se transformado de prisão em refúgio e depois em lar. Viu Takakota acenando perto dos cavalos. Nasha cuidando das ervas com concentração tranquila. Ayasha afiando armas enquanto cantarolava músicas que ele agora reconhecia. Viu mulheres que haviam sido quebradas pela violência aprendendo a confiar novamente. Crianças crescendo sabendo que presença masculina não significava automaticamente perigo. Uma comunidade reconstruindo-se com bases mais fortes do que antes. Ele havia conquistado mais do que os corações delas. Havia recuperado o próprio, resgatado das cinzas de um incêndio que lhe tirara tudo. E ao fazer isso, mostrará a elas que a cura era possível, até mesmo para danos que pareciam permanentes. Eu vou ficar, disse, sentindo as palavras se assentarem em seus ossos como uma verdade que buscará por anos sem saber o formato do que procurava. Pelo tempo que vocês me quiserem. Kimla sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente genuíno que ele já vira nela. E de repente, Calum entendeu o que Sara teria querido para ele. Não um luto eterno, não um isolamento, mas este novo propósito, nova família, nova chance de vida construída sobre alicerces de perda transformada em sabedoria. Naquela noite, ao redor da fogueira, com as mulheres que se tornaram sua família, Calum riu de uma história que Takakota contou com gestos exagerados. O som pareceu estranho em sua garganta, enferrujado pelo desuso, mas genuíno de um jeito que nada havia sido nos últimos 3 anos. E quando a mão de Kimela encontrou a dele no escuro, dedos entrelaçando-se com familiaridade tranquila, Calum finalmente entendeu o que significava estar em casa.